Olá, na paz do Senhor, eu sou o pastor Esdras Carvalho da Assembleia de Deus em Joinville e hoje vamos falar sobre a lição de número 12, Jesus, o homem perfeito. Nossa igreja é presidida pelo pastor Sérgio Melfior e a nossa escola bíblica dominical é coordenada e dirigida pelo pastor Josias Rosa. Eu convido você a acompanhar com bastante entusiasmo e otimismo os subsídios que nós vamos compartilhar aqui e acreditamos que vamos ajudar, servir. Espero contribuir com a sua aula, ok? Vamos lá. Jesus, o homem perfeito. Lição de número 12. Diz assim o nosso texto áureo. E crescia Jesus em sabedoria e em estrutura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. E a verdade prática, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A verdade prática tem uma maneira de se estruturar, mas eu quero chamar a tua atenção já antes de qualquer coisa para um detalhe aqui. Os verbos aqui são conjugados todos no presente. E embora exista uma maneira de nós compreendermos que Jesus é o homem perfeito, mas esse tem que estar sempre condicionado ao detalhe histórico da encarnação de Jesus. Já não é mais. Hoje ele é o Cristo ressurreto. Então tenhamos esse cuidado. É verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Não mais semelhante a nós. Ele viveu essa vida semelhante a nós, como vamos estudar aqui. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais. Hoje, a sua divindade, né? Agora, de fato, a sua humanidade não foi aparente, foi real. Só um cuidado para não esquecer desse detalhamento ou desse detalhe histórico, né? Agora, a leitura bíblica em classe se baseia em Lucas capítulo 2, do versículo 40 até o 52, e os professores que costumam ajudar aqui nos subsídios gostam também sempre de estabelecer as lições, ou melhor, os objetivos que a nossa lição estabelece. O objetivo geral é criticar, ou melhor, clarificar. Clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano. Mas lembrando, Jesus não é mais humano, né? E os objetivos específicos, expor a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus, a que ele viveu, e assinalar a perfeição de Jesus. Agora, a introdução da nossa lição diz, eu quero destacar o primeiro parágrafo. Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito. Nele que devemos pensar, falar e agir. Então vamos falar especificamente sobre o tempo da encarnação de Jesus. Esse tempo registrado no Novo Testamento e que a Bíblia Sagrada profetizou sobre ele no Antigo Testamento, registrou esse tempo histórico nos Evangelhos e a igreja se estabeleceu a partir dessa verdade, desse fato de que Jesus encarnou-se, morreu substitutivamente no Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Pai e um dia voltará para buscar a sua igreja. O tópico de número 1, Jesus, verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Deixa-me dizer que a ideia do autor desse comentário, a ideia do pastor Claudionor Corrêa de Andrade, ao estabelecer o tempo conjugado no presente, era e é, tem apenas o propósito didático de discutir a natureza da encarnação de Jesus como verdadeira, mas não como ainda existente, ainda acontecida, ainda verdadeira, nesse sentido de que Jesus ainda é humano. Jesus não é mais humano, Jesus é
Deus, é o Filho de Deus assentado à destra e voltará como o Cristo ressurreto que foi visto pelos discípulos lá em Atos dos Apóstolos, que o anjo disse: por que vocês estão olhando ainda? O mesmo Jesus que vocês viram subir é o Jesus que vai descer, vai voltar. Então agora vocês vão trabalhar, vão evangelizar, vão fazer a missão. Jesus é agora ressurreto. Jesus é agora o Filho de Deus assentado à direita do Pai, aguardando o tempo se cumprir para a volta em que vai buscar a sua igreja. Então tenha cuidado só para não confundir isso, porque essa frase tem a intenção didática de deixar claro que Jesus não viveu uma humanidade pálida, imperfeita e a metade dela. Não somos nós os defensores da ideia de que Jesus é hoje um ser humano como eu. Jesus viveu como ser humano e experimentou tudo aquilo que a humanidade experimenta. Mas vamos prosseguir um pouquinho que a gente já vai entender melhor isso aqui. Sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, Ele é o Pai da eternidade. Então, os atributos de Jesus Cristo são os mesmos atributos de Deus, logo Ele é Deus. Sempre foi Deus e jamais deixou de ser Deus. Quando viveu aqui na terra, e esse é o mistério que envolve a pessoa de Cristo, Ele viveu como ser humano e ainda assim como Deus. Ele nunca deixou de ser Deus, Ele nunca deixou que a sua divindade se exaurisse, se fosse drenada. Jesus sempre foi Deus, e quando humano aqui na terra, não deixou de ser Deus. Por isso o eterno, aquele que era, que é e que há de vir, não teve começo e não terá fim. O eterno, Jesus Cristo, Deus, portanto. Atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é fonte de vida, é a vida em si mesmo, quer dizer, autoexistente. Não precisa de recursos extras para sobreviver, como eu, que preciso de alimento, que preciso de água, que preciso de oxigênio, que preciso de toda uma estrutura ao meu redor para que eu esteja aqui hoje, vivo. Jesus Cristo é autoexistente e sempre foi. Quando aqui na terra, também era autoexistente, fonte dos próprios recursos, ainda Deus, sempre Deus. Esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não esvaziou-se da sua divindade. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 11 diz que ele esvaziou-se. A palavra grega aqui é kenosis. Mas veja, o autor corretamente afirma com todas as letras que ele esvaziou-se da sua onipotência, esvaziou-se da sua glória e do seu esplendor, mas não esvaziou-se da sua divindade. Ele não deixou de ser Deus para poder ser humano. Não foi uma escolha de cidadania. Se quiser essa cidadania, abra mão da outra. Não, Jesus foi plenamente Deus e plenamente humano. E esse kenosis, essa palavrinha grega que fala do esvaziamento, quer dizer que Deus esvaziou-se da sua glória, do seu esplendor, da sua majestade, no sentido de glória, de esplendor, de grandeza, nesse sentido de refulgir a luz todo-poderosa. É disso que ele se esvaziou. Mas ele não deixou de ser Deus. Deixemos isso bem claro. O próximo tópico, inclusive, trata de Jesus verdadeiro homem. Veja, Jesus verdadeiro Deus e Jesus verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam. Quer dizer, as Escrituras fartamente falaram da vinda do Messias. O que aconteceu para eles terem rejeitado o Messias? Cumprimento cabal das Escrituras. Agora, que todo mundo sabia que o Messias viria, isso todo mundo sabia. Jesus estava no seio do Pai. Antes da encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Veja, em Gênesis, Deus diz, façamos o homem. Esse Elohim que aparece ali, essa palavra para Deus no plural, já demonstra claramente que Jesus sempre esteve lá. O Evangelho de João, no capítulo 1, diz, no princípio era
O Verbo não estava apenas, ele era, sempre foi, aquele que era, que é e que há de vir. Isso aponta para a eternidade que nós abordamos no tópico passado. Então, Jesus sempre foi Deus e nunca deixou de ser Deus. Mas no período histórico da sua encarnação, que Paulo escreve chamando de plenitude dos tempos, ele tornou-se humano, fez-se homem. Por isso não faz sentido dizer que ele é hoje. Ele é um fez-se, ele é um tornou-se. Existiu como, mas ressurgiu ao terceiro dia após a sua morte. Então, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele tornou-se humano, fez-se humano, encarnou-se por um período de tempo. E esse encarnar-se foi pleno, foi total, foi absoluto. Conforme profetizado no Antigo Testamento, a vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis ele é a semente da mulher, em Malaquias o sol da justiça, e aqui vai toda a explicação do subtópico. Mas encarna-se no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se. Veja, tem um verbo conjugado corretamente aqui. Tornou-se, de fato, carne. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. Ele de fato tornou-se humano, não foi uma ilusão de ótica. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Foi um parto. A mãe de Jesus, Maria, sofreu dores, sangrou. Jesus nasceu de verdade, encarnou-se, sentiu nossas dores, nossos incômodos, teve fome, teve sede. No jardim da agonia experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. A humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Então, observe que a lição traz as coisas para o seu devido lugar, para que não haja desvio de interpretação. Quando se afirma se está falando de um no tempo da encarnação. Existiram e coexistiram juntas a natureza divina e a natureza humana. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Paulo escreveu isso ao Gálatas, já citamos. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos para preparar o mundo para recepcionar o seu filho: Israel através das sinagogas, Grécia com o idioma, Roma com estrutura, tecnologia, estradas, governo e etc. E é em Israel que Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel. Então ele nasce na nação israelita, se faz homem, encarna-se e experimenta todos os dilemas da humanidade. Agora, Jesus foi o que nós chamamos de o homem perfeito. Então, quando nós falamos da encarnação de Jesus, nós estamos falando que ele encarnou-se plenamente. Nós falamos do kenosis, do esvaziamento. Ele esvaziou-se da sua glória, esvaziou-se do seu esplendor, não deixou de ser Deus, mesmo sendo Deus, fez-se homem, tornou-se humano e viveu a humanidade plena, com todos os seus incômodos, com todos os seus desconfortos, com todas as suas aspirações. Entretanto, conseguiu viver a humanidade perfeita. Não experimentou o pecado. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Jesus experimentou mesmo e fez questão de viver todos os dilemas da humanidade. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que os procuravam, dos que o procuravam. O autor, Claudionor Corrêa de Andrade, apresenta Jesus como o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden, o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Santo Agostinho disse que Deus teve 2 filhos. Adão, teve o primeiro Adão e o último Adão. Jesus Cristo, o último Adão, e o primeiro Adão criado por Deus. Veja, uma teologia toda desenvolvida em torno da encarnação de Jesus viver a humanidade, mas vivê-la perfeitamente. A perfeição espiritual e moral de Jesus
Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus: porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Ou seja, Jesus foi perfeito. Jesus não pecou. Ele mesmo disse: quem de vocês pode me convencer de pecado? Como é que se explica isso? Não existe muita explicação, tá? Não há explicação. Jesus simplesmente foi 100% homem. Agora, os teólogos cunharam o termo natureza hipostática de Cristo, da palavra hipóstasis do grego, que é a palavra para a dupla natureza de Jesus, existindo como co-irmãs, juntas, 100%, plenamente, Deus e homem. É a natureza hipostática de Cristo, a dupla natureza de Cristo, Deus e homem, plenamente tanto um quanto o outro, não 50% para cada um, não meio a meio. Deus viveu como ser humano, tornou-se homem, mas viveu a humanidade sem pecar, viveu a plenitude dos dilemas humanos sem cair em pecado. E por isso só Ele pode prover a salvação que foi providenciada na cruz do Calvário. Esta é a lição de número 12. Jesus foi o homem perfeito, capaz de com seu sangue pagar a conta, quitar a dívida e nos redimir do pecado. Finalizada a obra, Ele cumpriu tudo o que era necessário cumprir na sua vida, humana e divina, 100% Deus, 100% homem. Então as duas palavras que mais podem nos ajudar ao explanar essa lição são as palavras kenosis, esta aparece nos subsídios da lição do professor, e a palavra hipóstasis, da natureza hipostática de Cristo, a junção das duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, Jesus vivendo e sendo o homem perfeito, que não conheceu o pecado e que, portanto, pode nos salvar do pecado. Na conclusão, está escrito assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso Senhor, com o nosso amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Espero ter contribuído, tenha uma ótima aula, que Deus te abençoe e até a próxima.